Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos alegres, né, irmão? Porque o Senhor é conosco nessa manhã. Deixa eu me ajeitar aqui rapidinho. Sem perca de tempo, né, irmãos? E eu estou muito feliz de estar aqui, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E até aqui tem nos ajudado o Senhor, né? Os irmãos podem se assentar, por favor. Isso, fica melhor. Tá bom? Então, assim, quero falar para os irmãos que tudo que sair dos meus lábios foi o Senhor que colocou no meu coração. E que às vezes é muito difícil, né, irmãos, a gente querer ir para um lado e o Senhor nos mandar para outro e a gente querer ir para um lado, né? Não, tá ótimo, maravilha. E muitas das vezes é isso que acontece em nossas vidas. Quando a irmã Cíntia me mandou esse convite, falou para eu trazer uma palavra no culto com as mulheres, no dia de domingo, de manhã, eu não respondi para ela, né? Eu não respondi, ela me mandou uma mensagem à noite e logo depois, no outro dia, o Senhor ali ficou assim no meu coração, sabe? Porque eu tenho uma palavra assim na minha vida, que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. E por que nós vamos dizer não para o Senhor, não é verdade? Então, assim, eu me senti constrangida diante de Deus, na realidade, de falar não. A verdade é essa, irmãos. Eu fiquei constrangida em dizer não. Então eu falei assim, por mais difícil que seja, por mais que a gente fale, eu não consigo me expressar, eu não consigo falar, eu sabe, não consigo, mas assim, isso me impulsionou a estar aqui nessa manhã, irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Se eu me perder um pouco aqui, os irmãos me perdoam, porque... Deixa eu pôr aqui, irmão. E me entregaram um cronograma, né? Quando a irmã, depois de uns dias, falou comigo que teria um tema, né? E aí, depois de uns dias, ela mandou para mim o tema que é Eis-me Aqui. Então, esse Eis-me Aqui, eu não sabia que era no... Ela não me passou o livro, né? A irmã, acho que não me passou o livro, só colocou Eis-me Aqui. Então, nesse Eis-me Aqui que a irmã me passou, eu fui falando com Deus e Deus foi colocando no meu coração. Então, é o que eu vou transmitir para os irmãos, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então, o chamado de Deus, eu vou só fazer uma breve reflexão. O chamado de Deus é universal. Todos nós temos a missão de pregar o Evangelho, quer seja na esfera simples, próxima da nossa casa, vizinhos, né, e parentes, quer seja na esfera média, nosso bairro, nossa cidade, ou quer seja numa esfera distante, nosso estado, nosso país ou o mundo inteiro. Então, Deus confiou isso para nós. Para não podermos deixar passar a oportunidade de sempre fazer o ide do Senhor e dizer essa frase maravilhosa, eis-me aqui, né? Então, eis-me aqui tem um significado profundo, principalmente nas Escrituras. Essa palavra vem do hebraico, é traduzida literalmente e quer dizer, estou aqui. Estou à disposição. Aleluia! Glória do Senhor. Quantos nesta manhã, se eu falo manhã e noite, os irmãos não estranham, viu? Quantos nessa manhã pode dizer, estou aqui, estou à disposição, aqui estou. Então, que possamos nesta manhã usar essas frases, né, diante de Deus. Então, o sentido vai muito além apenas de indicar uma presença física. É abrir a mão da sua própria vida, da sua própria vontade, dos seus próprios desejos. E é uma atitude de ter um ouvido sensível à voz de Deus. Porque muitas das vezes o Senhor ele está falando conosco. E a gente muitas das vezes finge de surdo, né? Muitas das vezes nós ouvimos... E se fingimos que não entendemos, se fingimos meio de surdo, como a irmã Eliana já fez muitas vezes, irmão. Nós somos errantes, nós somos falhos, né? Nós somos seres humanos, como eu sempre falo, comedores de arroz e feijão, nós estamos propícios a todas as coisas deste mundo.
né? Então, assim, nós, muitas das vezes, ouvimos a voz de Deus para fazer o ID, e o Senhor quer ouvir de nós, eis-me aqui, Senhor, e muitas das vezes nós fingimos que não ouvimos. Então, é assim. Então, eis-me aqui é uma resposta de prontidão, não é verdade? Porque quando uma pessoa fala assim, irmão Erivan, você pode amanhã estar ali para me dar uma ajuda? Eu vou fazer um cimento ali na minha calçada, o irmão pode ir, irmão? Sim, posso ir. Então é o quê? É uma resposta de prontidão, não é verdade? Então ali a resposta de prontidão é uma entrega de obediência total a Deus, e significa estou presente, estou pronto e estou disposto a fazer o que o Senhor quiser e não a minha vontade. Aleluia, e nem a glória a Deus. a vontade do Senhor. E tudo isso começa com uma pequena palavra, que é amar. Aleluia. Tudo se resume no amor. Tudo se resume no amar. Por que eu falo disso? Porque o amor não é um sentimento. O amor é uma atitude, uma prática que vai multiplicando a cada dia. E o amor a quê, irmãos? O amor ao próximo, amor a Deus, amor à obra, né? A palavra, amor de levar ao ID. Como é que nós vamos fazer o ID do Senhor se nós não temos o amor no coração de ir lá levar a palavra do Senhor às almas que estão perecendo lá fora? Então, tudo se resume ao amor. Então, o amor, ele começa no coração, mas se revela nas ações. O que adianta o amor sem a ação? E o que Deus fez por nós foi um ato muito grande de amor, e o que nós temos feito para demonstrar esse amor diante de Deus. Eu não estou fugindo do tema, tá, irmãos? Eu estou começando aqui, depois nós vamos para lá, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então eu vou te dar alguns exemplos nesta manhã. A irmã Cíntia, ela sabe que o irmão Erivan gosta de lasanhas. Né? Ô, Glória! Então, o que a irmã Cíntia vai fazer? Eu amo meu esposo. Eu vou fazer uma lasanha para ele hoje. Quando ele chegar em casa, ele vai ficar muito contente comigo. Ele vai ficar alegre. Nossa, glória a Deus, né? Então, assim, quando nós amamos uma pessoa, nós queremos fazer tudo para agradá-la. Né? De repente pode ser, não pode ser um alimento, de repente pode ser, o meu esposo gosta de me ver de cabelinho cacheado, sei lá, tá me vindo na mente, eu vou falando de cabelinho cacheado, eu vou tomar um banho, vou me perfumar, que hoje nós vamos sair, eu vou deixar meu cabelinho cacheado, que o meu é só escorrido mesmo, só Jesus. Vou deixar meu cabelinho cacheado, vou deixar meu marido alegre, ou em várias outras circunstâncias. Nós vamos fazer algo para deixar alguém alegre. De repente, uma pessoa fica alegre se ela é elogiada, né? Pode ser um alimento, um elogio ou algo. Mas como é que Deus se alegra diante de mim e de você nesta manhã? Como será que Deus vai se alegrar comigo e com você? Fazendo a vontade dele, lendo a palavra, praticando, fazendo it, amar como ele amou. Isso é o que o Senhor quer, assim, nessa manhã, para a minha vida e para a sua vida. E para você dizer o eis-me aqui, você tem que ter o quê? O amor no coração. Não é, irmãos? Eis-me aqui. Quem é que vai dizer eis-me aqui se não tiver o amor no coração? Não vai dizer. Quem não tiver o amor por Deus, pela sua obra, pelas almas que estão aí fora, quem vai dizer eis-me aqui se essa chama ardente do amor não tiver nos nossos corações? Né? Então tudo começa com o que, irmãos? Com o amor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, irmãos. Então este exemplo foi maravilhoso. Então agora deixa eu me encontrar aqui. Aleluia. Então agora nós vamos para o livro de... muito bem, Helena. Você esqueceu de numerar. Não tem problema, viu, irmãos? Aqui eu não tenho hábito, os irmãos vai me perdoando aí. Mas vai dar tudo certo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Olha, vamos lá, em Isaías 6 e 8. Glória a Deus.
Isaías 6 e 8. Deu certo. Isaías capítulo 6, versículo 8. Que vai falar sobre a vida de Isaías. Então, Isaías capítulo 6, versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então, disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos nesta manhã pode dizer: eis-me aqui, envia-me a mim? Então a palavra do Senhor nos mostra que nós vemos nessa passagem que foi uma aceitação do chamado eis-me aqui, envia-me a mim, foi uma resposta que surge com a limpeza dos lábios e o reconhecimento da profunda conexão e desejo de servir a Deus na vida de Isaías. Deus, de servir a Deus, e mesmo ele com os seus defeitos, seus fracassos, Isaías foi um exemplo mais forte de disposição e de rendição da parte de Deus, né? Porque ele abraçou o chamado que Deus tinha na vida dele. Embora ele tinha muitas dificuldades, mas ele ali abraçou e seguiu, né? E pôde dizer: eis-me aqui, né? Envia-me a mim. Então, nesta manhã, o Senhor fala assim com a gente. Então, Deus foi me levando e eu fui indo, irmãos. E lá em Gênesis 22, capítulo 1, vamos lá. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Isso, vai dando glória. Glória a Deus. Isso mesmo. E lá em Gênesis 22, capítulo 1, nós vamos falar de quem? De Abraão. E aconteceu depois, isso mesmo. E aconteceu depois dessas coisas que tentou a Deus, que Deus e Abraão disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Né? Abraão disse: eis-me aqui. E aqui nós vamos. Então, quando Deus chama Abraão, ele responde: eis-me aqui. E a resposta mostra a tua prontidão para ouvir e obedecer a voz do Senhor. E o propósito da vida de Abraão foi Deus usá-lo como profeta. E assim, irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Abraão, quando Deus chamou Abraão, nessa frase, e ele disse: eis-me aqui, ele se fez pronto a atender o chamado do Senhor, não foi? Eis-me aqui. Mas Abraão sabia o que Deus queria que ele fizesse? Não, né? Olha só o segredo. Foi igual eu, quando eu falei assim: eis-me aqui, eu não sabia o que estava bem me esperando, né? Muitas das vezes nós não sabemos o que está nos esperando. E aí ele falou assim: eis-me aqui. Mas o que Deus tinha para a vida dele? Deus queria um sacrifício, né? Deus queria o filho dele. E ele voltou para trás, irmãos? Não. Ele prosseguiu. Aleluia, glória a Deus. Duro foi o que o Senhor pediu para ele, né? Duro foi o que o Senhor pediu ali para ele. Mas primeiro ele aceitou, ele falou: eis-me aqui. E depois ele fez o quê? Prosseguiu. Né? Muitas das vezes o Senhor fala conosco, nós falamos eis-me aqui, colocamos tantos obstáculos, né, irmãos? Aleluia. Tantos obstáculos nós colocamos para não fazer esse ide do Senhor, para não falar muitas das vezes o que o Senhor coloca no coração da gente, ou por medo, ou por incapacidade, ou por covardia. Verdade, irmão, por covardia, muitas das vezes, né? E ali o Senhor ele vai falando com a gente. Em Êxodo 3:4, nós temos o chamado de Moisés. Êxodo 3:4. Vamos lá. Segurando aí, irmão. Vai dando glória a Deus, irmão. Aleluia. Êxodo 3:4, né? Aqui. Êxodo 3:4. E aqui nós temos o chamado de Moisés.
E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus, e ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Então Moisés foi chamado para um grande propósito. Né? Moisés foi chamado para um grande propósito, que era libertar aquele povo cativo, né? Que estava lá na Babilônia. Mas Moisés, quando ele disse, eis-me aqui, ele sabia o que era para fazer? Não sabia o que era para fazer. O Senhor falou, ele falou, eis-me aqui. E logo depois o Senhor fez o quê? Começou a dar tudo que era para ele fazer, tudo que era para ele falar, né? Então Moisés, ele começou a fazer o quê, irmãos? Moisés começou a fazer indagações, Moisés começou a fazer, dar justificativas, né? Começou a se justificar. Eu sou duro em palavras, pesado em palavras, não, sei lá, eu conjecturando, eu não sei falar direito, né? Não sei me expressar direito. E começou a dar desculpas. Sabe, irmãos? E eu comecei a me identificar também com isso, porque eu já dei muito essa desculpa para Deus. Nosso problema, amados e amadas, é que muitas das vezes nós queremos se comparar com as outras pessoas. Deus, ele vai te usar. Deus colocou no meu coração e ele falou comigo que ele vai me usar e ele vai te usar do jeitinho que você é. Aleluia. Do jeitinho que ele quer te usar. Muitas das vezes nós não fazemos aquilo que o Senhor quer, ou não fazemos o it, ou não dizemos eis-me aqui, porque queremos nos comparar. Mas aquela irmã vai estar lá, aquela irmã pega que é uma bênção. Nossa, aquela jovem, ela louva que é uma bênção. Eu sei lá, eu não me sinto bem, eu não me sinto confortável. Mas o Senhor, ele vai te usar do jeitinho que você Aleluia, é. Com as armas que você tem. Cada um aqui nesta manhã é com as armas que você tem, do jeitinho que você é. Então, irmãos, eu fiquei meditando em tudo isso. E os irmãos não sabem como foi difícil para mim, nessa simples palavra, eu me encaixar nisso e dizer, eis-me aqui. Os irmãos não sabem como foi difícil para mim, porque o Senhor me confrontou, né? O Senhor me constrangeu, porque eu não tenho feito, irmãos. A verdade é essa, eu tenho fugido muitas das vezes. Muitas das vezes um chama, muitas das vezes um coisa, a gente se sente incapaz. Eu não sei falar. Aquela irmã prega tão bem, por que não chama ela? Mas eu falei assim com Deus, eu falei, Senhor, aquele povo é um povo de Deus, né? Pastor, agora é pastor, ô glória. Pastor, Erivan, a irmã Cíntia, tua esposa, são pessoas de Deus. E eu tenho certeza que eles não me chamaram em vão, né? Eu tenho certeza que o Senhor direcionou a eles. Aleluia. Mesmo que seja para falar algo que o Senhor quer falar com a igreja, ou mesmo para me empurrar, né, para fazer o eis-me aqui do Senhor. Então, ali Moisés começou a questionar o Senhor. Eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu não posso isso, eu não sei, não posso aquilo. Mas quando Deus te coloca num propósito e te escolhe para determinadas situações, determinadas coisas que Ele quer fazer na sua vida, não adianta a gente colocar impedimentos. Não adianta a gente querer fugir, que de uma maneira ou outra, a palavra de Deus diz que Ele nos cerca por detrás e por diante. Então, de onde eu vou me esconder do Senhor? Aleluia. Na profundeza, sei lá, no lugar. Não, nós não podemos fugir do Senhor, nós não podemos fugir do chamado do Senhor. Então, assim, não sei o que os irmãos estavam esperando nessa manhã, uma pregação mais eloquente, mais fervorosa, eu não sei. Mas eu sei que eu vim aqui fazer o que o Senhor colocou no meu coração. Glória a Deus. O que o Senhor me impulsionou para fazer aqui nesta manhã, que como é que eu falo? Alertar, incentivar nós a cada dia para o ide do Senhor, para o eis-me aqui, Senhor. Eu estou pronto para a tua palavra, para seguir nos teus caminhos, para ser guiado nos seus propósitos, né? O Senhor, ele ensina a falar, ele ensina a orar,
né? É verdade. O Senhor, Ele sempre nos Aleluia. ensina. Glória a Deus. Basta nós termos um coração aberto, disposto, né? E abrir mão de muitas coisas, porque viver o Evangelho é vida de renúncia. É uma vida de renúncia. O verdadeiro cristão, ele vai viver uma vida de renúncia. Oh, meu Deus, hoje eu queria ir ali num parque, andar de bicicleta, ou sei lá, passear no shopping. Não, minha serva, não, meu filho, você vai ali, que tem uma pessoa precisando da tua palavra. Então é uma vida de renúncia, irmãos. Né? E diante de tudo isso, nós sempre colocamos diante de Deus o querer dele. É o querer dele, não o nosso. E aqui também, Moisés questionou, e eu acho assim, irmãos, quando Moisés disse, eis-me aqui, é como eu falei, ele não sabia o que estava acontecendo, o que ia acontecer. Depois que ele entrou, ele deu as justificativas. Mas quando ele se prontificou, Deus começou a fazer o que, irmãos? Começou a trabalhar na vida dele. Começou a mostrar o que Deus podia fazer. Aquela vara, né? Como é que chama, irmão? Foi uma vara, né? Aquela vara, coloca no chão, virou uma cobra, uma serpente, né? Aí pegou de volta, virou um cajado, né? E depois coloca a mão dentro, depois tirou, estava leproso, irmãos conhecem a história. E mesmo assim, Deus fazendo tudo isso, Moisés ainda estava fazendo o quê? Dando justificativas. Mesmo Deus mostrando do que ele é capaz, o que ele pode fazer. Então Deus, na minha vida e na tua vida, ele é capaz de tudo, ele pode fazer tudo, né? Pode te ensinar a falar, te ensinar a ir, tirar a timidez. Oh, Jesus, olha eu aqui. É isso, irmãos. É assim que Deus vai fazendo. Quando nós nos prontificamos, quando nós falamos, eis-me aqui, Senhor, fala através dos meus lábios, que o teu coração possa estar segundo o meu coração, que possa ser a tua palavra sobre as nossas vidas, né? Então, assim, Então, resumindo, irmãos, Resumindo, o sentimento e o que você sente, amor e o que você faz. O sentimento pode acender a chama, mas a atitude mantém o fogo aceso, mesmo nas tempestades. Então, o que eu vejo aqui, neste resumo, que se você tem o amor, se você fala, eis-me aqui, e começa a praticar aquilo que o Senhor colocou no coração e o que deixou para todos nós aqui fazermos, que é o ID, esse fogo no coração da gente, ele começa a acender e não se apaga. Ele começa a se acender fervorosamente a cada dia e nos dando coragem, né, para levar a palavra, para dizer, eis-me aqui, né, na palavra do Senhor. Então, amar é uma ação de entrega e sacrifício. Amar é escolher servir mesmo cansado. Olha só, não é por amor? Que você está cansado, mas tem que ir lá fazer o evangelismo, ou lá na igreja onde eu congrego, que é a Igreja Batista Missionária de Cristo, nós temos um trabalho nos lares, é dividido assim, eu acho que está agora, se eu não me engano, 12 ou 13 equipes. Cada equipe vai para um lar durante toda a semana inteira. Lá só tem culto de quinta e de domingo, mas os outros dias da semana são todos preenchidos. E nós fazemos esse eis-me aqui, levando a palavra do Senhor nos lares, né? Levando nos lares e terminamos de trabalhar, irmãos. Mal conseguimos, às vezes, tomar um banho e vamos. Não é por amor? Se não for por amor que a gente faz isso, é pelo quê? É pelo amor, né? Muitas pessoas sejam cansadas, vão direto do trabalho para os lares das pessoas, levando a palavra, né? E eu resumo isso, que é o amor, gente. É o amor pelas vidas, é o amor que Deus colocou no meu e no teu coração. E que essa chama, ela possa arder, queimar, né? Aumentar, virar uma labareda de fogo no meio dessa manhã. E que possamos fazer este id, que possamos dizer, eis-me aqui a cada dia. Porque tudo se resume no amor. Então, o amor, ele não quer nada em troca. O amor, ele quer algo em troca? Não, simplesmente a gente ama. Não é verdade?
Deus, ele quis alguma coisa em troca da sua vida pelo amor que ele deu, o seu filho pela minha vida e pela tua? Não, ele fez porque ama. Deus ama aquele que está na palavra dele, seguindo os caminhos dele. E Deus ama muito aquele que está lá na sarjeta, que está usando droga, que está se prostituindo. Ele ama por amar. Ele não quer que você faça nada. Não foi por fazer nada em troca que ele resolveu te amar. Simplesmente ele te ama. E é este amor, né? Amarás a teu Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Então, se eu me amo, se eu quero o melhor para mim, eu tenho que querer o melhor para o próximo. Então, tudo se resume no amor, levar a palavra, dizer o eis-me aqui. Então, amar é uma ação, uma entrega, um sacrifício. Amar é escolher servir mesmo cansado, perdoar mesmo ferido, ajudar mesmo sem receber nada em troca. É um gesto silencioso, um olhar de compaixão, um abraço no momento certo. O amor vem de Deus, não depende de emoção, mas o amor depende de decisão. O amor depende de decisão. Então, que vamos continuar decidindo amar nesta manhã, né? Amar ao próximo, fazer o eis-me aqui, fazer o ide do Senhor. E que esta chama, ela possa estar continuamente nos nossos corações, até a vinda do Senhor. Que esta chama possa estar acesa a cada dia na minha vida e na tua vida. Glória Então, a Deus. até aqui, irmãos, eu falo assim com o Senhor que eu tenho muita gratidão, sabe? E ele me constrangiu de eu dizer não. Porque é tanta gratidão que eu tenho ao Senhor, tanta gratidão que eu tenho ao Senhor, que às vezes eu fico triste de não fazer muitas das vezes aquilo que ele quer que eu faça. Mas que nesta manhã, né, o Senhor possa renovar as nossas forças. Amém. Que o Senhor Glória a possa Deus. reacender aquela chama que estava lá fumegando, mas que o Senhor, né, que o Espírito Santo de Deus nesta manhã possa fazer virar labareda. Amém. Né? Glória a Labaredas para a gente caminhar mais um pouquinho, para a gente seguir mais um pouquinho, para o nome do Senhor, porque nós estamos aqui não é por mim, não é por este lugar, não é por este púlpito, não é por essas cadeiras, é tudo sobre Deus. É tudo para Deus. Tudo. Glória a Então, Deus. se respiramos, se estamos aqui, for permissão do Senhor. Se eu estou aqui nesta manhã, mesmo com as minhas dificuldades, irmãos, é por causa do Senhor. Amém? Amém. Então, assim, eu louvo a Deus, eu já agradeço a minha oportunidade, louvando ao Senhor, sabe, por essas palavras que o Senhor colocou no meu coração. E eu espero que cada um desses versículos e capítulos, dessas palavras, que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos corações. E que esta chama possa arder e queimar. E podemos dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém, irmãos? Amém. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Em Glória nome a do Senhor Deus. Jesus, que as palmas louvem ao Senhor.